Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto. E não entre em pânico. 3, 2, 1. O viajante desse episódio já percorreu esse Brasilzão de A a Z, ajudando vários empreendedores a elevar o sarrafo dos seus negócios. Se tem uma coisa que esse cara sabe fazer, é dinheiro. Sim. Isso porque ele tem a mistura perfeita de pé no peito e pé no chão. Ele sabe identificar e valorizar grandes talentos e sabe como ninguém como potencializar aqueles que precisam de uma luz no fim do túnel. E eu me incluo nessa, tá? Além de uma experiência como empreendedor há quase 20 anos, ele também é advisor no Equity Mais, escola de negócios do Grupo Primo. Vem falar com a gente, compartilhar esse mapa do tesouro. Wellingham Júnior. Costumo dizer para as pessoas que geralmente eu não fico sem palavras, mas depois dessa apresentação, nossa, eu não tenho nem mais o que adicionar. Mas tava fácil te apresentar, vai? Tava fácil? Tava. Fácil. Coisa claro boa. que tava. Eu gosto de coisas fáceis. E aí, vamos lá. Falando em mapa do tesouro. Primeiro, como é que veio essa vontade sua de começar a empreender? Legal. Eu comecei a empreender, a primeira oportunidade que eu tive, eu coloco como oportunidade porque isso mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. E assim como mudou a vida de vocês, diversos outros brasileiros e pessoas ao redor do mundo, é uma oportunidade de empreender. Foi aos 8 anos de idade. Aí você vai perguntar, pô, o que é isso, Wellingham? Trabalho infantil? O que é? Não. Eu vim de uma família pobre, como a maior parte dos brasileiros, e meu pai trabalhou 35 anos com aviação. Era mecânico de aeronave. E todas as vezes que meu pai ganhava uma promoção, a gente mudava de estado. Então a gente morava em São Paulo e mudamos para o Rio de Janeiro. E na casa que a gente mudou, na garagem, eu comecei a vender pipa, né? E dependendo de quem está ouvindo a gente, né? Pode ser pipa, pode ser papagaio, muda de estado para estado. E essas pipas eram feitas pelo meu vizinho. E aí o que eu percebi, né? Isso aí foi em 94. Já entregou a idade. A gente tava... Eu sei que não parece, né? Mas eu vou fazer 38 anos. E a gente estava nas vésperas da virada do Plano Real, né? Então, eu queria ganhar dinheiro de alguma maneira. E eu vi essa oportunidade. Então, era assim, era mais ou menos, sei lá, 25 centavos o que ele cobrava para fazer a pipa e eu vendia 50 centavos, né? Com aquela visão de tipo, nossa, eu vou ter 100% de lucro. Obviamente que aos 8 anos a gente não pensa assim, mas eu pensava em ganhar alguma coisa. E aí eu ficava na garagem de casa, as pessoas iam passando e aí eu ia prospectando, né? Porque naquela época eu não sabia o que era isso e eu ia para o portão de casa e começava a vender pipa. Foi a primeira experiência que eu tive. E aí depois, aos 9 anos, eu sempre gostei de viajar, né? O empreendedor geralmente gosta de viajar bastante. Eu fui passar as férias na casa da minha avó, em Manaus. Adorava, porque eu tenho 2 primos que são da minha idade. E lá, nesse ano, tinha uma loja de videogame, né? Eu sei que tem gente que está ouvindo a gente que não vai saber o que é isso, mas basicamente é o seguinte. Você pagava R$1 mais ou menos para poder jogar 30 minutos de videogame. Naquela época era Super Nintendo e Mega Drive, né? Pesquisa aí, tá, gente? O que é isso? Eu sei que é antigo. E basicamente eu gostei, sempre gostei de videogame. Inclusive, aprendi a falar inglês jogando videogame. Uhum. E quando eu fui no segundo dia, estava fechado. E aí, uma criança contrariada pensa, putz, vou esperar abrir. Fui no outro dia, estava fechado. No terceiro dia, o que eu notei? Que eu ia sempre no mesmo horário, pós o almoço. Eu falei, vou esperar mais um pouquinho, vou mais tarde. Chegando lá, eu nunca esqueço o nome da pessoa, era o Alexandre. E aí eu virei assim, eu falei, moço, tudo bem? Tudo bem. Eu sempre fui ousado, tá, gente? E aí eu virei pra ele e falei assim, eu vim 2 dias seguidos e tava fechado. Por quê? Agora você imagina, um pirralho
Abusado. 9 anos de idade, vira pra um cara e fala assim, ó, cara, por que você fechou a sua loja no momento que eu queria jogar? Aí ele riu e falou assim, ó, é porque eu almoço em casa. Então eu fecho ao meio-dia e retorno às 14. Aí eu virei pra ele, juro pra vocês, e falei assim, mas você sabia que você tá perdendo dinheiro? Aí ele riu de novo e falou assim, eu sabia, mas é que eu prefiro almoçar em casa, fico com a minha esposa. Eu falei assim, por que você não coloca alguém pra trabalhar aqui? Aí ele falou assim, mas eu não tenho quem colocar. Eu falei assim, tem sim, eu. Aí ele olhou aquilo, acho que ele deve ter falado, esse moleque é maluco, sei lá, sem mãe. Cadê a mãe desse menino? Cadê a mãe desse menino? Né? Ele falou assim, pô, mas você é uma criança. Eu falei assim, vem cá comigo. E lá era assim, imagina que aqui no cenário é o quarteirão onde tinha a loja. A loja dele era aqui. Mais 2 lojas para frente tinha um supermercado de esquina. E a dona de tudo isso era a dona Irene. Falei, oi, dona Irene, tudo bem? Boa tarde. Ela, boa tarde, Júnior. Ela já me chamou pelo nome, então ele viu, pô, conhece o menino. Eu falei assim, dona Irene, a senhora me conhece há muito tempo, né? Ela falou assim, esse menino é filho da Lúcia, que é filha da Maria, que mora aqui na rua. Então, na esquina era a Rua Tamoios, número 18. Era a casa da minha avó, lá em Manaus. Aí nisso eu falei, vem cá. Do outro lado da rua tinha um bar, que era o Bar do Canto. É um nome muito bem elaborado, que era no canto da rua. E o meu avô bebia lá todo dia. Aí eu falei, ô vô! Aí meu avô só fez assim, ó, levantou a mão. Falei, ó, aquele lá é meu avô, ele bebe aqui todo dia. Falei, vamos lá na minha avó. Peguei o cara pelo braço, cheguei lá na minha avó. Agora imagina, 1995, uma criança chegando com um cara estranho na casa da avó. Eu falei, vó, tudo bem? Olha só, eu voltei aqui porque esse aqui é o Alexandre, tá? Eu vou trabalhar na loja de videogame dele e ele só quer a sua permissão. Cara, minha avó ficou assim, atônita. Ela não sabia o que ela fazia. E naquela época, Mirna, né? E para quem tá ouvindo a gente, era um tempo diferente. Pra gente ligar, era muito caro. Então, o pulso telefônico era mais barato à noite, para você fazer ligações interurbanas. A mãe falou assim, ó, eu vou conversar com a mãe dele, nem era mais filha dela na época, era mãe dele. E ela vai dar permissão ou não. Isso, ela... sua mãe no Rio? Minha mãe estava no Rio. Eu fui sozinho. E aí tem mais isso, né? Eu sempre fui, assim, independente, impetuoso. Sempre tomei a iniciativa. E nisso ela ligou para minha mãe. Minha mãe conversou com ela e falou assim, deixa eu falar com o Júnior. Minha família sempre me chamou de Júnior porque o nome do meu pai é Welligan também. Eu falei, mãe, é o seguinte, eu quero trabalhar por isso, isso e isso. Cara, eu vou jogar videogame, vou ganhar por isso e ainda vou conhecer um monte de gente. E aí ela falou assim, tá bom, então você vai fazer isso, isso e isso, me dando orientações. E eu fui. E essa foi a segunda experiência que eu tive, mas já intraempreendendo. Que é empreender dentro do CNPJ de outra pessoa. E aí, a partir daí, a vida só foi melhorando, graças a Deus. Cara, que loucura e que ousadia. Você não sabia dessa história, né? Não conhecia. Primeira vez que eu tô escutando. Você já conhecia? Não, essa pra mim é nova também. Até pra você? Não sabia. É verdade. E aí isso me emenda uma pergunta que não tá aqui. Quando você fala esse de um elemento de uma criança tão nova, cara, e geralmente o pessoal tem dúvida se empreender, quando eu nasci, eu já trouxe alguns elementos que me formam como empreendedor ou se eu posso desenvolver essas capacidades de alguma forma. Quando você conta isso, e aí um misto de ousadia, de impetuoso, você olhava para as coisas e encontrava oportunidades. Só que você não tinha formação, você não se formou como empreendedor, né? Perfeito. Você entende que é um dom? Muitas pessoas nascem com essa habilidade, ela pode ser uma habilidade que se desenvolva. Geralmente ecoa isso, mas ouvindo ele assim tão novo, o que você me fala? Eu costumo dizer que excelentes empreendedores fazem excelentes perguntas. E na minha visão, sua pergunta foi excelente, né? Qual é a origem, o que tem por trás, qual é o background dessa postura? Eu vou voltar um pouquinho, mas não tanto, né? Eu falo que a gente sempre começa pelo mais importante. O mais importante que existe na minha vida é Deus. E Deus me abençoou com 2 pessoas muito importantes, que foram meus pais, tá? E os meus pais, meu pai é carioca, minha mãe é manauara, se conheceram na adolescência, lá em Manaus. Mas o meu pai, ele foi para São Paulo em 1988. Eu tinha pouco mais de 1 ano, ele foi tentar a vida. Morou 35 dias numa rodoviária, até conseguir o primeiro emprego, o segundo, até entrar na aviação da Rio Sul na época. E aí ele conseguiu trazer eu e minha mãe.
E a gente morava numa kitnet, que era menor que esse estúdio. Então vocês imaginam, se eu já falo com as mãos, tenho esse nível de energia hoje, imagina uma criança dessa forma dentro de uma kitnet. E o meu pai, ele sempre teve uma visão voltada para ganhar mais. Então ele pensava o seguinte, bom, qual a forma que eu tenho como CLT de ganhar mais? Ele trabalhava de madrugada para ganhar adicional noturno, né? Você, como um excelente contador, sabe disso. E aí ele trabalhava nas madrugadas. O que acontecia? Na manhã, que era quando eu estava acordado, ele tinha que dormir. Como é que você dormia com uma criança super enérgica numa kitnet? O que minha mãe fazia? Ela me tirava de lá. A gente morava na Liberdade, moramos 4 anos lá. E a minha mãe, para ajudar dentro de casa, a gente era muito pobre, né? O que ela fazia? Por o meu pai, e aí vem a sacada, tá? Por o meu pai trabalhar na aviação, a gente tinha um benefício que eram passagens com preço só de taxa de embarque. Então a minha mãe, na época, né, no contexto histórico, na década de 90, a Zona Franca de Manaus tinha preços muito atrativos. Ainda tem, né, o polo industrial é o que move a economia de lá, quinta maior economia do país. E a minha mãe viajava, comprava videocassete. Pesquisa aí, tá, gente, o que é videocassete? Televisão, aparelho de som, para poder vender em São Paulo. Então eu saía com a minha mãe para poder deixar meu pai descansar e eu via minha mãe vendendo. Ou seja, o ambiente que eu convivia, a minha formação, costumo dizer para todo mundo que eu sou produto do meio. Então eu via um pai tecnicamente muito bom. Pra vocês terem uma ideia, meu pai tem um curso técnico em mecânica. Trabalhou 35 anos com aviação, que ele teve que fazer cursos de eletrônica, de hidráulica, de elétrica. Minha mãe, que eu falo para todo mundo que é a melhor vendedora que eu já vi na minha vida, me tirava de casa para eu ter relação com outras pessoas, conhecer outras pessoas e via ela vendendo. Então, a gente tem um neurônio na cabeça que é o neurônio espelho, né? Que ele replica cultura, comportamento e hábitos. Então, eu via isso e aí como é ativado esse neurônio na nossa cabeça? A gente vê algo que chama a nossa atenção, ativa o neurônio espelho e ele replica aquele comportamento. Então, eu fui produto desse meio. Você é filho único? Não, eu tenho um irmão, que é o Marcelo, que também é um componente muito importante nisso. Por quê? Né? A Bíblia diz que a gente tem que pedir um milagre como se ele já tivesse acontecido. Então, minha mãe, desde pequeno, me ensinou a orar. Ela falava assim, ó, ora de joelho e pede o que você quer. E aí, eu queria um irmãozinho. E todo dia eu falava, papai do céu, eu quero um irmãozinho. Papai do céu, eu quero um irmãozinho. E olha que como é um milagre. Minha mãe engravidou do Marcelo, que é o meu irmão, tomando anticoncepcional. Injetável, né? Agulha, injeção. E aí veio o Marcelo. O que acontece quando você tem um segundo filho? Cara, você tem que botar mais dinheiro para dentro de casa. E o meu pai começou a intensificar a formação dele dentro da aviação. E ganhou uma promoção. E aí ele mudou a gente conseguiu para uma casa com 2 quartos e tudo. Então, esse ambiente em que eu fui formado, ele foi muito propício. Por quê? Porque além de eu pegar talentos naturais que eu tinha, como, por exemplo, da comunicação, minha mãe conta, gente, eu lembro, porque eu tenho uma memória muito boa, eu morava na Avenida Liberdade, e a gente tinha uma tradição em família, que era aos domingos, e na Feira da Liberdade, comer codorna assada. Eu adorava codorna assada com shoyu. E a minha mãe conta que eu ia, durante o percurso todo, loja em loja. Eu falava assim, oi, bom dia, meu nome é Júnior. Oi, bom dia, meu nome é Júnior. Então, acaba que isso veio como ferramenta para dentro dos negócios me auxiliar. Então, veio disso daí, de observar e conviver com os meus pais, que mesmo que tenham nascido numa família pobre, não se acomodaram com isso e buscaram o resultado que eles queriam. Então, e aí, obviamente, quando eu falo que o meu irmão foi um componente vital para isso, porque o que acontece quando você tem um segundo filho? Tem que botar mais dinheiro. Mudamos de casa. Minha mãe sempre ensinou a gente a fazer diversas coisas. Então, eu cuidava do meu irmão, eu ajudava dentro de casa, e você acaba tendo que se virar. E esse ato de eu ter que me virar, entre aspas, é o quê? Eu tomar a iniciativa para fazer as coisas. Então, isso também me ajudou e por isso esse ímpeto foi perdurando a vida toda.
Então, talvez a fórmula aí desse empreendedorismo tenha a ver com vocação, mas necessidade. Assim, porque eu acho que tem um componente, pelas histórias que a gente até já escutou aqui, né, Cris? Todos têm uma inquietação. E que o CLT, essa coisa mais quadrada, não supre. E tem também o lance de, muitas vezes, cara, você não tem a oportunidade, você precisa fazer a oportunidade, porque você precisa alimentar algumas bocas. Eu costumo dizer que tudo depende de um fator que eu criei numa brincadeira. Meus amigos lá em Manaus falam isso, que é a tal da querência. É quando você vai ver querência dessa forma, essa palavra não existe. O que é querência? É vontade de querer. Eu descobri recentemente, gente, que Querência é uma cidade interior do Mato Grosso. Né? Mas o que é a querência? Você tem que querer alguma coisa e, obviamente, buscar aquela coisa. Tá? Partindo dessa premissa, quando você tem uma ótica empreendedora, e eu costumo dizer para todo mundo que empreender é você resolver um problema para alguém, provendo uma solução que você tem capacidade de entrega, você tem que querer resolver o problema para alguém. E por isso, você eventualmente acaba ganhando mais. Quando você está dentro do CLT, e aí isso é bem interessante a gente abordar, mais uma vez, né? Excelentes empreendedores fazem excelentes perguntas. Você tem a oportunidade de empreender dentro de uma empresa. Eu fui engenheiro da Samsung por 3 anos. Né? Tem uma amiga aqui no estúdio que é gerente de engenharia. Inclusive, eu treinei, participei do treinamento dela quando ela chegou e entrou. Né? Depois você pode mandar um pouquinho desse salário que você ganha para minha conta também, brincadeiras à parte. Mas qual é o ponto? Você tem uma oportunidade muito grande de intraempreender num lugar como esse. Eu tinha autonomia para poder tomar as minhas decisões e gerar mais resultado. Né? E até pegando a oportunidade de ela estar aqui, ela entrou num processo onde, com a geração de resultado dentro de uma outra empresa, ela ascendeu e ganha muito bem. Então, o ponto é que o fator determinante, obviamente que o ambiente importa, formação importa, a vontade importa, mas no final do dia, eu falo para todo mundo que empreender é uma escolha. Ninguém coloca uma arma na sua cabeça e fala assim, ó, você vai empreender, viver do seu talento, das suas paixões, imprimir isso no mercado. Até um frame que eu criei, que eu falo para todo mundo, Mirna, que as pessoas têm TPM. E aí, né, a brincadeira, eu pergunto no palco, falo assim, gente, quem tem TPM? Geralmente, as pessoas que levantam as mãos são as mulheres. Aí, para surpresa de todo mundo, né, eu dou uma quebrada de paradigma e falo assim, gente, eu tenho TPM também. Só que a TPM que eu digo é um frame de talentos, paixões e mercados. Então, o empreendedor ele pega os talentos naturais que ele tem, as paixões que ele tem, imprime no mercado, propício o suficiente para a geração de resultado. Então, acaba que no final do dia é todo um ciclo que depende de vários componentes. Mas no final do dia a decisão é nossa. A gente decide trabalhar 12, 14, 16, se precisar, virar o dia trabalhando. Mas a gente consegue, a nível de resultado, ficar não só com o ônus, mas principalmente com o bônus de poder, por meio dos talentos que a gente tem, a gente transformar não só a nossa vida, mas das outras pessoas também. Eu quero aproveitar esse gancho que você levantou a bola, eu vou cortar. Você já mentorou diversos empreendedores, então você já deve ter ouvido as mais diversas histórias e eu já tive a oportunidade de contar a minha para você. Perfeito. Do que você viu e viveu até aqui, quais as dores e as delícias que você percebe dos empreendedores nessa jornada? Dor número 1, solidão. Eu costumo dizer que você só é sozinho no mundo do empreendedorismo quando você não tem as pessoas certas do seu lado. E aí como que a gente consegue fazer isso se tornar realidade? Você busca ambiente de crescimento. Então você vai em imersões de negócio, você faz sociedades, e as sociedades vão pegar leve, tá, gente? Porque tem também uns fatores para fazer uma sociedade. Então você vai para mastermind, você vai para formações até mesmo tradicionais. Por exemplo, eu tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV. E aí, hoje em dia, muitas pessoas elas condenam algumas formações mais tradicionais, vamos colocar assim. Mas para mim foi maravilhoso. Porque, primeiro que eu fiz durante a pandemia,
naquela transição do presencial para online. Ficou muito forte. Né? E eu sou um cara de relacionamento, eu gosto de gente. Eu falo, putz, mas e agora? Não vou ter nem ali, sabe? Alguém do lado e tudo. Mas para mim foi fantástico, porque na minha turma tinha gente que tinha holding familiar, tinha herdeiro, tinha gente de banco, tinha gente de indústria, tinha C-level de outras companhias. E aí olha que interessante a oportunidade que isso traz. Quando o momento que eu abri a WJR, que é meu escritório de advisor e consultoria, foi 1 ano depois de eu começar a FGV. Por 2 motivos. Primeiro, que eu percebi uma oportunidade que, dada essas pessoas que estavam lá, muitos não sabiam fazer o que eu sabia fazer. Então, isso eu vi uma oportunidade. A segunda, que eu queria ajudar meus amigos. Tá? Então, a solidão a gente consegue resolver indo para ambientes de crescimento. Isso é uma dor que de todo mundo. Dor número 2, números. Boa parte dos empreendedores não sabem seus números na ponta da língua. Quando eu falo na ponta da língua, é eu falar e falar assim, meu EBITDA é de 75,2%. E aí, qual é o ponto? Por não saberem os seus números, eles padecem porque não sabem quanto para no bolso. E aí, muitas das empresas quebram, né, no primeiro ano, isso é estatística. Então, essas são 2 dores primordiais. O que eu já vi de maravilhoso e continuo vendo, né? Inclusive vocês são amigos, parceiros. Mas é primeiro a vontade de querer mudar não somente a sua realidade, mas a realidade alheia. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que não fazem mais isso por dinheiro há muito tempo. Empresas de 10, 15, 20, 25 anos, extremamente consolidadas, faturamentos na casa dos 9 dígitos, muitas das vezes, que, do ponto de vista financeiro, não precisam mais, mas têm aquela vocação, aquele propósito de, por meio do negócio que elas têm, mudar a realidade dos outros. Então, na minha visão, dos cases que eu tenho visto, que eu continuo vendo, isso é o que chama muito a minha atenção, porque vai de encontro com o que eu tenho como propósito de vida mesmo. Né? E não somente de uma forma romantizada ou tão pouco subjetiva. Mas, gente, vamos ser honestos. Mudar a vida das pessoas, ajudar com que outras pessoas vivam melhor, consigam chegar nos seus sonhos, é maravilhoso. É até difícil tangibilizar isso, porque é um sentimento único, é ímpar. Uhum. E o Elga, ele estava falando que eu estava viajando na história, né? É o que a gente vai se vendo, muito engraçado. A gente brinca é dar aquela desconectada e vai acompanhando, pensando. E um ponto que você trouxe, até pegando um gancho da formação de FGV, a intencionalidade, ela não é óbvia. Não. Para a maioria das pessoas nas decisões. E o que você construiu das competências, você teve a intenção de fazer uma formação. E às vezes eu sou crítico quando eu falo da formação por formação. Porque hoje boa parte das formações elas não te preparam efetivamente para uma função, uma cadeira e para um desafio que você vai encontrar. Só que quando a sua intenção vai além de sentar numa cadeira e ser preparado, que é o que você, de certa forma, arquitetou, cara, quem eu vou ter dentro daquele ambiente, além de todo o conhecimento que vai ser gerado, ele parece óbvio, mas não é óbvio. É óbvio falando. Uhum. Mas não norteia boa parte. E aí, quando você trouxe 2 elementos, e eu vi um pouco a minha história, que agora eu falo querência, né? Você vai convivendo com a pessoa, você vai pegando as coisas, né? E eu falei assim, o ambiente ajuda, mas ele não te empurra se você não tem a querência necessária para fazer dar certo. E quando você falou da sua história, eu estou fazendo uma aspas aqui, quando eu olho para trás, às vezes eu brinco de uma jornada de improvável. Improvável por quê? Eu não nasci numa família de empreendedores, aprendi muitos valores, né, como o próprio trabalho, mas eu nunca fui provocado ou incentivado a. A minha mãe, quando eu falava, a primeira vez que eu falei que fui empreender, ela falou, tá tudo bem? Né? É o caminho. Você quer um Tilenol para sua febre? Porque não entendia. E eu queria crescer. Só que o que eu tive que procurar em paralelo com isso? O ambiente. Isso. E o ambiente começava com os degraus e os acessos e as pessoas que me provocavam e me colocavam, talvez, em visões aí de crescimento.
Só que aí são 3 elementos que você vai... Quando eu olho para trás, eu fui intencional em muitas coisas. Queria muito os objetivos a alcançar e estava claro os ambientes que eu deveria acessar. E você tem uma curiosidade... Você saiu da sua casa, do seu conforto, né, dos negócios que você já tinha e veio para cá. E eu queria que você comentasse isso com a gente, porque você veio numa cadeira de mentorado, procurando conhecimento, procurando acessos a novos ambientes. E eu estou te fazendo essa provocação sobre a intencionalidade. Perfeito. E um deles, o próprio ambiente que a gente frequenta, né, do próprio Grupo Primo, que você hoje tem uma cadeira de advisor. Sim. E o ponto, esses movimentos, eles são planejados? O que aconteceu nessa jornada? Então, quero te provocar. Porque a às gente vezes... quer um mapa. Porque um muitas mapa. vezes a galera pergunta assim, nossa, sortudo. Não, calma que sorte ele é um elemento ali. Tem muita coisa que passa embaixo aí, né? Dessa ponte, né? Muita água que passa embaixo da ponte. Eu gosto muito de um versículo bíblico que diz que a fé é a certeza do que queremos e a esperança daquilo que ainda não vimos. E a fé, ela é reativa, né? Você dá um passo, espera que Deus coloque o chão para você. E aí, por que eu vou começar a construção falando de fé e de intencionalidade, que foi o que vocês trouxeram para a mesa? Eu só cheguei na FGV por uma boa observação e a querência de outra pessoa, que foi a Ingrid, minha esposa, que está aqui no estúdio. Por quê? A Ingrid, ela é fisioterapeuta de formação. E todas as vezes que eu falo isso, todo mundo... Mas a Ingrid? Especialista em gente, em gestão, que cuida... A Ingrid é CEO da nossa operação. Ela é fisioterapeuta. Fala, Ela tem 2 cursos de pós-graduação em fisioterapia. Porém, em 2017, a gente abriu a nossa primeira loja. A gente foi ter varejo em shopping. Super desafiador, né? E isso faz parte do nossa gama de negócio, que é multissetorial. E nisso, a Ingrid cuidava das operações das lojas. E um dia ela chega em casa e fala assim, amor, eu quero aprender mais. Olha a intencionalidade. E ela, de maneira muito inteligente, fazia tudo no shopping. Então, supermercado, no shopping. Cabelo, unha, maquiagem, no shopping. E tinha uma FGV no shopping. Ela foi lá, viu que tinha um curso de gestão empresarial, começou a fazer. E aí eu vi uma mudança absurda nela. Então ela fazia aulas segundas, terças, quartas e quintas, uma vez por mês. E ela chegava em casa e falava assim, olha, hoje eu aprendi isso e tal, não sei o que. Não. Aí eu pegava já minha experiência prévia, porque o negócio vai fazer já 20 anos. E eu falava, nossa, que interessante, deixa eu aplicar. E aí, quando ela já estava prestes a se formar no MBA, eu entrei e também fiz. Tá? O que aconteceu? Nós sempre tivemos negócios físicos. Então, a internet sempre foi mato pra gente. Eu não entendia muito bem o que era aquilo. E um belo dia, eu estava em casa, eu falo para todo mundo que eu não gosto de dormir. E, de fato, eu não gosto. Eu gosto de tirar uma soneca depois do almoço, dia de sábado. Adoro isso daí. E num sábado desse, depois do almoço, a gente sentou no sofá de casa e foi assistir um podcast. E olha que interessante, para ver como o podcast ele não só é uma excelente fonte de conteúdo, mas agrega muito em diversas partes na sua vida. E a gente assistiu um podcast e eu dormi. Por quê? Porque eu gostava de dormir aos sábados. E a Ingrid continuou vendo. Quando eu acordei, ela virou para mim e falou assim, amor, que podcast incrível. É a mesma reação das pessoas quando veem o podcast de vocês, né? Que incrível. Mas tem um cara diferente. Aí o que isso gera na sua cabeça? Curiosidade. Falei, deixa eu ver quem é esse cara. Vamos ver o que a gente consegue aprender. E esse cara era o Joel. E na época, o Joel era também um dos sócios do Grupo Primo, juntamente com o Perini e com o Thiago. Eu falei, caramba, que cara inteligente, cara safo. E aí eu peguei, entrei no Instagram, comecei a consumir o conteúdo dele, caí no funil e aí veio uma oferta. Era uma oferta de um produto de 15 mil reais de ticket. Para quem nunca tinha feito nenhuma formação como essa, falei, nossa, será que eu faço investimento? Virei para a Ingrid, né? Eu costumo dizer que homens sábios consultam suas esposas na tomada de decisão.
de coisas importantes. E eu falei, amor, o que você acha? Ela falou, faz, mas assim, a gente não sabe, né? Ninguém conhecia ainda. Eu não fiz. Quando eu vi um outro produto, o ticket tinha 8 mil. Olha como é bom a gente fazer conta, né? E eu falo isso não só por ser engenheiro eletricista de formação, mas estava 8 mil. Eu falei, bom, 8 vezes 2 dá 16. É quase o mesmo ticket, vou eu e a Ingrid. Fomos. E olha como Deus é bom. Vindo para cá, recebi uma mensagem do Vinícius, que é amigo nosso da Criativa. Ele falou assim, acabei de encontrar uma foto aqui que é relíquia. Era uma foto eu e a Ingrid nessa primeira imersão de negócio que a gente fez, de máscara ainda, porque a gente estava naquela pandemia, primeira onda, segunda, terceira, graças a Deus foi embora. E era uma foto, nós dois assim, conversando de máscara, e esse foi o início. A partir daí, quando você tem acesso a um conhecimento diferente, e eu falo para todo mundo que eu faço uma indagação, eu falo, gente, qual o ativo que a gente tem de mais importante na vida, né, nos negócios? E aí as pessoas acabam chegando no tempo. E mais uma vez eu indago de novo, pergunto assim, gente, a gente consegue comprar tempo? 99% das respostas é não. E eu falo, sim, tem como comprar tempo quando a gente começa a aprender com pessoas que já trilharam esse caminho. E o que eu fiz? Eu comecei a investir em capacitação no maior ativo que a gente pode ter, no melhor investimento que a gente pode fazer, que é na gente mesmo. E logo em seguida eu falo assim, gente, mas eu sou hipócrita, porque o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi ter casado com a minha esposa. Então eu sou o segundo. Né? Dado isso, eu fiz todas as formações do Grupo Primo de 2021 para cá. Até que, em 2022, eu entrei no Equity Mais Club, que é o mastermind do Grupo Primo. Sou membro fundador. Sou um dos 14 originais que entraram primeiro no mastermind. Hoje já tem quase 100 pessoas. Só que, quando a gente quando ficou imerso nesse ambiente, o que aconteceu? Muitas oportunidades. Então, a gente era convidado para palestrar, eu e a Ingrid. A gente tinha muitos eventos que aconteciam em São Paulo. E, na época, a gente morava em Manaus. E, assim, Manaus não é só distante geograficamente falando, mas a nível de chegar às coisas. Então, acabava que a gente viajava muito. Por já ter empresas consolidadas, a gente tinha essa autonomia e liberdade de poder fazer essas viagens. Só que a cabeça do engenheiro, do empreendedor, começa a funcionar de novo. E eu falei, Ingrid, cara, a gente está passando 10 dias em Manaus e 20 dias viajando. E não era, tipo, direto. Era assim, vinha para São Paulo, passava 3 dias, voltava. Depois ia para Minas, passava 4, voltava. E aí, eu comecei a escrever um livro que se chama Cabeça de Empreendedor. E a moça da editora, num call que eu estava com ela, falou assim, Wellington, cara, você tem todo o perfil de quem mora aqui, você tem que vir para cá. Isso era uma quinta-feira. Eu guardei essa informação. Quando foi na sexta, chegamos em casa e falei, amor, o que você acha da gente mudar para Alphaville? E a Ingrid, ela sempre foi muito parceira, ela sempre topou esses meus devaneios, vamos colocar assim, na visão de muita gente. Ela falou assim, vamos. E a gente passou sexta, sábado e domingo pesquisando locais para morar. Só que a gente não conhecia nada. A gente só via, ficava sempre no mesmo hotel, fazia as formações e ia embora depois. E na outra semana, dias 8, 9 e 10, a gente tinha a conclusão de um programa de mentoria que eu fazia. Nós éramos mentorados do Joel J. No dia, a gente saiu de lá dia 10, dia 11 a gente viu o apartamento que a gente mora hoje. No dia 12, a gente viu o escritório, que é o nosso escritório, lá em Alphaville, que é no mesmo prédio do Grupo Primo. E no dia 13 de agosto de 2022, a gente decidiu mudar para Alphaville. E a gente mudou dia 1º de setembro de 22. E aí fica aqui até uma sugestão, tá? Não façam as esposas de vocês mudarem só com uma mala de mão. Você vai continuar escutando isso a sua vida inteira, tá? Mas qual o ponto? A gente não tinha nenhuma perspectiva, nenhum contrato, nada. Eu tenho um background extenso que me propiciou, e aí, obviamente, quando, graças a Deus, você tem sucesso, uma vida financeira muito estável, isso ajuda. A gente tinha caixa para fazer isso. Uhum. E viemos. E eu confesso para vocês que a gente costuma falar sempre das coisas boas, né, das histórias bonitas.
Mas eu dei uma patinada ali mais ou menos uns 5, 6 meses. Até ajustar meu perfil de cliente ideal, meu ICP. Pesquisa aí também, tá, gente? Tá? Mas qual é o ponto? Eu fui. Eu botei o pé, esperei Deus colocar o chão. Nisso, eu gosto de ajudar a gente, eu gosto de gente. Eu sou agregador, aglutino as pessoas. E por ser membro do Equity Mais Club, do Mastermind, a gente tem acesso à imersão. Como o meu escritório é no mesmo prédio, sempre que tinha happy hour, né, no primeiro dia de imersão, as pessoas me convidavam, eu ia, trocava ideia, conhecia empreendedor e tudo, e eu já levei time para fazer a imersão, porque a gente tem também esse benefício. E eu sempre ia para as imersões para agregar valor, para conhecer gente, para ajudar. Um belo dia, uma médica, doutora Carmela, estava assim, ela chegava primeiro que todo mundo, sentava na frente, fazia as melhores perguntas, e ela virou no palco e falou assim, gente, vocês não têm aí, para o Rodrigo Gianotto, que é o CEO do Equity Mais, a escola de negócio do grupo, você não tem um produto intermediário? Por quê? Porque na época, na esteira, era assim, você tinha imersão X e você tem o Mastermind 9X. É um salto financeiro significativo. Mas também de maturidade empreendedora, de musculatura empreendedora. As pessoas queriam algo que ficasse ali num caminho evolutivo. Aí falou assim, a gente vai criar um produto para um perfil que nem você e aquele cara vai me ajudar. Aquele cara, vulgo eu. Esse cara sou Wellington. eu. Esse cara sou eu, né? E eu olhei aquilo, não entendi. Aí olhou para trás, né? Não entendi sou eu muito mesmo. bem. E aí nisso ele veio conversar comigo e falou assim, irmão, seguinte, a gente tem uma demanda reprimida muito grande de empreendedores que numa escala evolutiva querem algo mais próximo, de pegar na mão, né, que ainda não se sentem preparados, têm até muitas das vezes o dinheiro, recurso para investir, mas precisam dessa ajuda. E aí 2 dias depois eu creio que hoje é o Equity Mais Um, que é a comunidade consultiva, um programa de mentoria para empreendedores, onde os empreendedores ficam 6 meses, é algo muito exclusivo, customizado, tanto que é só voltado para 20 empresas. E foi isso que eu me tornei lá de aluno, tanto que a pessoa que mais sentou na cadeira do Equity Mais, que é a imersão de negócio do grupo, fui eu. Eu sentei na cadeira quando nem tinha esses formatos, outras 2 vezes. Então, isso na escala evolutiva, não somente do produto, da esteira, da escola de negócio, mas da minha também, fez todo sentido. Mas por quê? Porque lá atrás, e eu costumo dizer que Deus, na sua infinita sabedoria, fez a gente com 2 ouvidos e uma boca. Eu ouvi. Então, eu ouvi quando a minha esposa disse que precisava se preparar e buscou um curso. Eu ouvi uma pessoa que já tinha trilhado esse caminho dizendo que a internet era um caminho, que a educação era outro. Eu sempre gostei de educação. Eu tenho uma frase que eu digo que todo business é um business de educação. Porque a gente consegue ensinar o que a gente faz de uma maneira singular, que é da forma como a gente faz. Então, eu investi também, tá? Tem um número, R$1.062.000 nesses anos de 2021 até, parei de contar, em 2023, né? Mas qual foi o ponto? Sob uma ótica até de retorno sobre investimento, eu já tive esse investimento 5, 6, 7x multiplicado só nessa linha de negócio. Mas tudo por quê? Porque lá atrás eu ouvi, eu olhei, eu dei um passo, eu tive a querência de querer mudar, eu tomei uma decisão muito rápida. Muitas das vezes, Mirna, as pessoas, elas procrastinam a decisão. Cara, faz. Empreendedor tem que errar rápido e barato. Viu que não deu certo? Muda o rumo. A gente, quando eu falo a gente, eu coloco num contexto mais geral. O ser humano, o brasileiro também, por uma mente não muito voltada para o empreendedorismo, ele fica adiando. Pô, mas será que vai dar certo? Não, faz. Pega um talento que você tem, sei lá, sou bom em fazer bolo. Cara, faz um bolo. Vende para uma pessoa. Não deu certo, aquele bolo vai estragar, fatia esse bolo. Para na frente de uma universidade, para na frente de uma escola e vende a fatia por R$5, por exemplo. E aí você consegue dar um passo e entender o seguinte, bom, né? Aqui sob uma ótica de DRE, né? Demonstrativo de resultado do exercício.
Não, o que, que eu tenho ali para fazer o meu bolo, né? Que seria o meu CMV, custo da mercadoria vendida. Tem os ingredientes, eu tenho a embalagem, eu tenho o guardanapo na hora de servir. Cara, qual foi o retorno que eu tive sobre isso? Se você botou R$15 para fazer um bolo, teve 50 de retorno, falou, opa, eu tenho aí uma margem de contribuição, né? O que sobra depois para a gente pagar custo fixo e botar dinheiro no bolso, de R$35. E se eu continuar fazendo isso? Eu estou recebendo feedback, eu estou ouvindo dos meus clientes que meu bolo é muito bom. Então eu enveredo por esse caminho. Então foi isso que me ajudou muito. De novo, não tinha nada planejado, tá, gente? Então se vocês esperavam uma história muito bonita, uma jornada do herói, onde lá atrás eu planejei, eu falei, não. Mas uma coisa que me ajudou muito foi a fé. Então sempre eu conversei com Deus, com o Espírito Santo, e falei assim, Senhor, o que eu faço? Qual o caminho que eu tomo? Para onde eu vou? Isso me ajudou muito. E assim, cara, você falou, não tem uma jornada bonita, mas tem... Você trouxe elementos muito importantes na sua história e na fala, que o que a gente mais vê hoje, a gente tem acesso fácil a muitas coisas. A gente vê espelhos, a gente abre o nosso celular, você vê fulano que triplicou de tamanho, ciclano que é milionário em 19 anos. Só que, geralmente, esses recortes é uma fração muito pequena da grande realidade. Sim. E geralmente as pessoas elas têm o primeiro elemento de querer ter aquilo, mas não estar dispostos. Sim. E aí o que você fala de jornada, ela é automaticamente uma disposição de estar ali, de fazer acontecer e de desenvolvimento que do ponto de vista de empreendedorismo compõe. Quando você fala de sentar na cadeira, né, como um mentorado, você está se colocando numa cadeira onde o seu cliente está hoje. Sim. O que ele precisa, né? Quais são as ações, quais são as contribuições que eu posso fazer para o negócio dele. E para empreendedores, e eu sempre provoco, quando a gente escuta uma boa história, entenda dessa história, extraia os elementos de sucesso, eu fiz uma aspas aqui no vídeo para quem está ouvindo, porque você tira aprendizado. Que eu falo que quando você traz esse gatilho, eu não sei você como empreendedora, o Hélio, uma vez a gente falou sobre isso, eu sou meio maluco quando eu visito os locais. E quando eu vi um empreendedor fazendo um Reels desse, eu fiquei até tranquilo. Porque eu vou observando a jornada. Como que o cara me recebe, como que ele me serve, como que ele me oferta o produto. E aí você vai ficando dentro dessa jornada, eu estou disposto a coletar aprendizado em cima dos elementos ou dos ambientes que a gente frequenta. E o Ellen é um mestre nisso. Né? Ele é um cara que faz isso com grande maestria. E aí você tem uma jornada, cara. Se você voltasse lá naquele começo... Com 8 anos de idade. O que você traria, talvez, de conselho? E aí, para você e para os empreendedores que escutam, né, nosso conteúdo aqui. Eu, quando trabalhei na Samsung, eu tive uma excelente oportunidade que foi viajar para a Coreia do Sul. E lá na Coreia do Sul, eles têm um componente que é cultural, que é muito importante, que é o respeito para com os mais velhos. E eu tenho até um caso bem interessante que... Bom, o que eu pensei a primeira vez que eu fui para a Coreia do Sul? Isso foi em 2011. Vou para a Coreia do Sul, vou aprender coreano. Vou comer a comida da Coreia, já para eu ficar, né, ambientalizado. E aí eu aprendi como se convidava uma pessoa para almoçar, né? E chuseyo, em coreano, é por favor. E eu virei, na época, presidente do Vietnã, mas ele já tinha sido nosso diretor na engenharia, Mr. Ko. Falei assim, Mr. Ko, pamoko chuseyo? Tipo, vamos almoçar, por gentileza? Aí ele falou assim, e respondeu em português de maneira muito educada, e falou assim, Welligan, vamos, mas você não pode falar assim comigo. Porque em coreano, você tem uma forma de falar com os mais novos ou da sua idade e uma forma mais rebuscada e educada de falar com os mais velhos, tá? Então isso é um traço cultural muito interessante e faz com que a Coreia do Sul, que é um país desenvolvido, cresça sempre. O que eu colocaria lá para o Eligan de 8 anos? Ouvir mais os meus pais. E quando eu coloco os meus pais, eu coloco pessoas de maior sabedoria, mais experiência e ainda mais idade para agregar na sua vida. E por que eu digo isso? Porque tem uma frase bem legal, o Penino fala muito, né, que é o cemitério
dos fracassados, ele é silencioso. As pessoas não costumam falar das histórias de fracasso. E eu tive uma história a única empresa que eu tive que quebrou, que foi exatamente no momento onde eu parei de ouvir os meus pais. Então, eu utilizaria, né, da bênção que Deus deu pra gente, que 2 ouvidos e uma boca, né, e vindo de um falador, isso é contra-intuitivo, mas de fato a gente precisa ouvir mais e falar menos, e ouvir principalmente quem tem mais experiência para agregar nas nossas vidas. Então, por exemplo, Cris é meu sócio em outra iniciativa e negócio que a gente tem. Mas por quê? Porque o Welligan não é bom em finanças? Cara, eu sou bem bom em finanças. Principalmente em financeira. Contábil também. Mas qual é o ponto? O Cris é infinitamente melhor do que eu. Partindo dessa premissa, por que não aprender e escutar e também delegar uma responsabilidade para o Cris, onde ele é infinitamente melhor do que eu? Então é por isso que, culturalmente falando, né? E cultura é uma das coisas que eu implanto em empresa, adoro isso, falo muito desse assunto. Cultura é tudo aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? E é muito fácil você ouvir uma pessoa de sucesso depois que deu certo e também na frente de outras pessoas. Mas nos bastidores, faz isso também. Ouve seu pai, ouve sua mãe, ouve um amigo, um cônjuge, alguém que você admira, que já trilhou aquele caminho, sabe? Mas ouve, e aí pegando o gancho, né? Vocês gostam de pegar ganchos aqui? Pegando o gancho do que vocês falaram sobre ser intencional. Faz isso quando uma pessoa dedicar o tempo dela e, de novo, fala para todo mundo, fala, gente, meu dia, por mais que eu faça muita coisa, ele tem 24 horas. Se o de vocês tiver mais, me ensina que eu quero aprender. Mas para na frente daquela pessoa que está dedicando o tempo dela para te ensinar, para te ajudar, muitas das vezes de muito bom grado, e às vezes sem te cobrar nada. Para, escuta, fala assim, Mirna, como é que você pode me ajudar? Assim como quando você me ensinou a técnica lá antes de eu começar a falar, né? Cris, como é que eu posso te... na hora que o Cris fala assim, Welligan, como que eu posso te ajudar? Fala assim, pô, Cris, queria que você me dissesse como é que se faz uma modelagem baseada em caixa e não em competência. A pessoa está doando o tempo dela. Então eu diria pro Welligan lá de trás, né? Porque vocês já me conhecem, né? Nos bastidores, sabe que eu sou impetuoso, eu vou para frente mesmo, sou incisivo, mas eu diria para ele ouvir mais e falar menos. E principalmente ouvir aqueles que têm muito mais experiência e sabedoria para poder te ajudar. Você é um cara que é um nato contador de histórias. Eu acho que foi o primeiro episódio que a gente literalmente fez o que você falou o episódio todo. Ouviu mais do que falou. Eu falo muito, a gente né? foi o fio condutor para sua história, mas no final do dia, no final do pod, a história foi sua, o palco foi seu. E para a gente finalizar aqui, Welligan, por mais que a gente tivesse ainda papo por umas 3 horas, dentro do Guia do Mochileiro das Galáxias, e até conectando com a sua apresentação, que a gente falou que queria o mapa do tesouro, o Código 42 ele é a resposta para as questões fundamentais da vida. E a gente queria saber de você, que é um engenheiro, que é uma pessoa de pessoas. Qual que é o Código 42? Eu falo para as pessoas, principalmente em finais de palestras, eu elenco alguns insights que mudaram a minha vida e, obviamente, eu passo para as pessoas porque eu acredito naquilo. Quando você vai para a Bíblia, no Salmo 37, a Bíblia diz o seguinte: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tudo que a gente liga na terra, Deus vai ligar no céu para a gente. Então, primeiro de tudo, tenha Deus na sua vida, sabe? Aceite Jesus Cristo como seu Salvador, porque isso muda a vida de muitas pessoas. Mudou a minha vida, da minha família, ter a fé em Deus. De uma maneira também adicional, é você estar perto de boas pessoas, tá? E todo mundo tem coisas boas e não tão boas, mas se associa a gente boa. Principalmente quando a gente fala de cultura, com princípios e valores análogos aos seus. Se você for ver, todos nós 3 que estamos aqui nessa mesa, a gente tem um valor fundamental que é família. Você acabou de voltar do Líbano para ver sua família, para casar pessoas da sua família, né? O Cris é um baita pai, um baita marido. Então, assim, a família é muito importante.
Então, na hora que você elenca prioridade na sua vida, então, por exemplo, na minha vida, Deus vem em primeiro lugar, depois vem minha família, depois vem meu trabalho. Mas sob uma ótica de propósito de vida, de fato, né? É natural. Eu tenho até uma amiga, que é a doutora Ayla, uma médica, que ela falou assim: Eligan, eu percebi que todas as vezes que eu vejo seus stories, eu dou um amém no final. Mas o ponto é que o mapa do tesouro, ele tá em você ter Deus, em você ter uma excelente família, e a Bíblia diz que existe um amigo mais chegado que o irmão. Então, os amigos também são extensão da nossa família, fazem parte da nossa família. E, Mirna, no final, é você trabalhar, e aí isso é um clichê, mas eu já ouvi que clichês são clichês porque eles são verdade. Você trabalhar aquilo que você gosta. Pega o frame que eu ensinei de TPM, pega os talentos naturais que você tem, o que você adquiriu ao longo da vida, as paixões que você tem, imprime no mercado que vai te fazer prosperar, ganhar dinheiro. E sim, gente, ganhar dinheiro é próspero, né? A Bíblia fala muito sobre riqueza. Por quê? Porque prosperidade também é bíblica e também é do reino de Deus. Prospere, porque você prosperando, prosperidade não é só sua, mas sim para quem está ao seu redor. Então, Deus, ter uma excelente família, amigos, pessoas boas do seu lado e trabalhar com afinco, com intencionalidade e principalmente com querência, porque a gente consegue mudar o jogo dessa forma. Maravilha! Que aula! Querido, mais uma vez, muito obrigada pela presença aqui no Pod. Deixa suas redes sociais aí para quem quer te acompanhar, porque tem stories todos os dias, tá? Todo dia. Então vai, faz seu jabá. Vocês me encontram no Instagram, no @weliganjr. Essa é a parte mais desafiadora. O Eligan é W-E, fala E aqui em São Paulo, né? Lá em Manaus é E. W-E-L-L-Y-G-H-A-N-J-R. O Eligan JR. Lá vocês falam comigo todos os dias, pode mandar direct, eu deixo caixinha de perguntas. E para mim é um prazer estar aqui com vocês, com dois queridos, dois amigos do coração. Foi um baita bate-papo, aprendi muito também. Vocês fizeram excelentes perguntas. Eu dei uma monopolizada, porque eu acabo falando muito, mas é porque coisa boa dura pouco, né? Então, para mim, foi muito rápido. E pode ter certeza que sempre que vocês chamarem, eu estou à disposição para vir aqui de novo e para ajudar no que for da minha alçada. A gente já está pronto para te receber. De novo, Cris, parceiro. Cristiano. Toca aqui pra gente fazer. Desculpa, né? Já ia mandando na rede, me siga lá. Vai lá, qual que é a sua rede social? Você tá influente agora, né? Eu tô tentando. O conteúdo tá bom? No Instagram? Pode falar, tá divertido, né? Cara, eu vou te dizer que tem algo que chama muito a minha atenção como empreendedor. E isso se chama criatividade. E muitas das vezes as pessoas acham que criatividade é você fazer um negócio mirabolante, construir um novo Facebook. Não é. É só você pegar elementos, juntar e entregar de uma forma simples. Facilita. Pra mim tá incrível. Tanto que eu comento sempre, tá? Sim. Depois desse jabá, vão lá no meu Instagram, cristiano.ffreitas, e soltando alguns conteúdos inscritos no LinkedIn, Cristiano Freitas. Muito bem. Por aqui, @miabolrafe em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, TikTok. E nós somos @Código 42 Podcast no Spotify e no YouTube. Fica atento aí para as notícias, para as novidades e para os próximos episódios. A gente se encontra na próxima. Até mais. Valeu!